o altar do holocausto. Fez também o altar do holocausto de madeira de sentir. De 5 covados era o seu comprimento, e de 5 covados a sua largura, quadrado, e de 3 covados a sua altura. E fez-lhe as suas pontas aos seus 4 cantos. As suas pontas formava uma só peça com o altar e cobriu de cobre. Fez também todos os utensílios do altar, os caldeirões e as pás e as bacias e os garfos e os braseiros, todos os seus utensílios fez de cobre. Fez também para o altar um crivo de cobre, de obra de rede, na sua cercadura de baixo até o meio dele. E fundiu 4 angolas, as 4 extremidades de crivo de cobre, para os lugares dos varais. E fez os varais de madeira de sentir, e os cobriu de cobre. E meteu os varais pelas angolas aos lados do altar, para levá-lo com eles. Fez o oco e de tábuas. Fez também a pia de cobre com a sua base de cobre, dos espelhos das mulheres que se ajuntava, ajuntando-se a porta da tenda da congregação. Fez também o pátio da banda do meio-dia ao sul. As cortinas do pátio eram de linho fino, torcido, de 100 covado. As suas 20 colunas e as suas 20 bacias eram de cobre. Os cochetes destas colunas e as suas molduras eram de prata. E da banda do norte, cortinas de 100 covados. As suas 20 colunas e as suas 20 bases eram de cobre. E os cochetes das colunas e as suas molduras eram de prata. E da banda do ocidente, cortinas de 50 covados. As suas colunas 10, e as suas bases 10. Os cochetes das colunas e as suas molduras eram de prata. E da banda oriental ao oriente, cortinas de 50 covados. As cortinas dessa banda da porta eram de 15 covados. As suas colunas 3 e as suas bases 3. E da outra banda da porta do pátio de ambos os lados era a cortina de 15 covados. As suas colunas 3 e as suas bases 3. Todas as cortinas do pátio ao redor eram de linho fino torcido. As bases das colunas eram de cobre, os cochetes das colunas e as suas molduras eram de prata, e a coberta das suas cabeças de prata. E todas as colunas do pátio eram cingidas de prata, e a coberta da porta do pátio era de obra de bordador, de pano azul e de púrpuras e de carmesim, de linho fino torcido. E o comprimento era de 20 covados e a altura na largura de 5 covados de fronte das cortinas do pátio. E as suas 4 colunas e as suas 4 bases eram de cobre, os seus cochetes de prata, e a coberta das suas cabeças e as suas molduras de prata. E todas as estacas do tabernáculo e do pátio ao redor era de cobre. Esta é a enumeração das coisas contadas do tabernáculo do testemunho, que por ordem de Moisés foram contadas para o ministério dos levitas por mão de Itamar, filho de Arão, o sacerdote. Fez, pois, Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Juda, tudo quanto o Senhor tinha ordenado a Moisés, e com ele Aoliabe, filho de Aizamaque, da tribo de Dan, um mestre de obra e engenhoso artífice, de bordador em pano azul e em púrpuras, em carmesim e linho fino. Todo o ouro gasto na obra, em toda a obra do santuário, a saber, o ouro da oferta foram 29 talentos e 730 ciclos, conforme o ciclo do santuário. E a prata dos arrolados da congregação foram 100 talentos e 1.675 ciclos, conforme o ciclo do santuário. Uma beca para cada cabeça, isso é, meio ciclo, conforme o ciclo do santuário de qualquer que passava aos arrolados da idade de 20 anos e acima, que foram 603.550. E houve 100 talentos de prata para fundir as bases do santuário e as bases do véu. Para 100 bases era 100 talentos, um talento para cada base.
mais 2.675 ciclos fez os cochetes da colunas, e cobriu as suas cabeças e o cingiu de molduras. E o cobre da oferta foi 70 talentos e 2.400 ciclos. E dele fez a base da porta da tenda da congregação, e o altar de cobre, e o crivo de cobre para ele, e todos os utensílios do altar, e as bases do pátio ao redor, e as bases da porta do pátio, e todas as estacas do tabernáculos, e todas as estacas do pátio ao redor. Amém, Senhor.